Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 29. Capítulo 353. Mar Estelar Celestial. No barco voador. A aura intensa deixou todos a bordo do barco voador em choque. Tudo estava envolto em uma aura majestosa. Este é o quarto do filho divino Yevushan. Ele alcançou a iluminação. Ele entrou no estado de cultivo assim que subiu no barco voador. Eu não esperava que ele fizesse o avanço agora. Essa aura aterrorizante é muito forte. Rei, se Vossa Alteza, o Filho de Deus, alcançar o sucesso, nossa seita demoníaca primordial certamente dominará esta competição do cristal sagrado. Muitos discípulos ao redor conversavam com os olhos extremamente fervorosos. Independentemente de tudo, quanto maior a força de seu afilhado, mais benefícios certamente obterão nesta competição do cristal sagrado. O coração de Jian Li agitou-se. E Yevushan avançou? Ele se perguntou em que reino havia chegado agora. Quando Jian Li embarcou no barco voador, Yevushan já havia entrado na sala de cultivo para praticar o cultivo a portas fechadas. Ele não conheceu ninguém. Muitos anciãos no barco voador voaram em direção ao quarto de Yevushan, guardando-o de perto. Não deixar que outros perturbem sua conquista. À medida que Yevushan avançava, as flutuações de aura da sala se intensificavam cada vez mais, e uma energia gélida pairava por toda parte. Após algum tempo, Yevushan finalmente completou seu avanço e saiu lentamente da sala. Jian Li olhou para o jovem de aura majestosa e porte digno que saiu e ativou seu próprio roteiro de vida. Nome, Yevushan. Reino, grande sábio, terceiro nível. Físico, corpo divino estelar. Destino, aspecto de quase imperador, dourado púrpura. Sorte que abala os céus, púrpura, corpo divino estelar púrpura. Roteiro de vida, personagem secundário em O Grande Imperador do Caos, filho divino da seita demoníaca primordial, talento excepcional, dominador e incomparável. Sua fundação foi abalada por Xiao Yu na montanha divina ancestral, e ele permaneceu no reino supremo pelo resto da vida, morrendo em depressão. Favorabilidade, menos 30. Ponto de virada recente, nenhum. Grande reino santo do terceiro nível, corpo santo estelar, sua fundação debilitada por Xiao Yun. Essa seita demoníaca primordial é bastante azarada. Sua filha divina foi morta por Xiao Yun, e agora seu filho divino está aleijado. Jian Li murmurou algo para si mesmo. No entanto, essas são coisas que ainda não aconteceram. Agora que ele apareceu, o resultado deveria ser diferente, certo? Quanto à favorabilidade de menos 30, Jian Li não ficou surpreso. Ele havia espancado seu seguidor tão brutalmente há algum tempo, que seria estranho se não o detestasse. Yevushan, que saiu da sala, também olhou fixamente para Jian Li sem dizer nada, e depois saiu. Após conhecer o nível de poder de Yevushan, Jian Li sentiu um desejo ainda maior de aprimorar sua força. Em seguida, ele entrou em sua sala de cultivo, preparando-se para aprimorar sua força. Na sala de cultivo, Jian Li retirou muitos remédios espirituais e pílulas medicinais. Em um curto período, era impossível romper rapidamente com o reino. Nesse momento, a única maneira era aprimorar o Sutra da Prisão Supressora de Deus e Demônios. Aprimorar o Sutra da Prisão Supressora de Deus e Demônios era o melhor método. Após absorver continuamente muitos recursos durante esse período, as misteriosas partículas do Sutra da Prisão Supressora de Deuses e Demônios de Jian Li já haviam despertado para 8.000. Não estava muito longe de 10.000. Jian Li acreditava que após as partículas Deus-Demônio despertarem para 10.000, o Sutra da Prisão Supressora de Deuses e Demônios passaria por outra transformação, e certamente haveria um aumento significativo de poder. Logo em seguida, Jian Li reprimiu os pensamentos em seu coração e começou a se dedicar ao cultivo do Sutra da Prisão Supressora de Deuses e Demônios. Enquanto Jian Li praticava o Sutra da Prisão Supressora de Deuses e Demônios, diversos recursos e energia espiritual ao seu redor eram consumidos por ele a uma velocidade extremamente rápida. Dentro do corpo de Jian Li, muitos rugidos baixos de elefantes divinos pareciam ressoar. Um poder majestoso circulava pelo corpo de Jian Li, e sua força aumentava rapidamente. Mar Estelar Celestial. Região do Mar Estelar Oriental. A região do Mar Estelar Oriental está localizada na parte leste do Mar Estelar Celestial. Aqui, há ondas fortes por toda parte. Existem muitas ilhas ao redor da região do Mar Estelar Oriental. Essas ilhas são como estrelas, pontilhando a vasta região marítima. Em uma ilha enorme na parte central da região do Mar Estelar Oriental, há vistas panorâmicas por todos os lados. Um vento forte e furioso soprava de todas as direções em direção à ilha, trazendo consigo um cheiro salgado. Esta ilha chama-se Ilha da Estrela Espiritual, uma ilha enorme na região do Mar Estelar Oriental. Svi. Subitamente, uma poderosa e violenta flutuação espacial surgiu no espaço da ilha. Nesse momento, na ilha, o espaço se abriu, e então vários cultivadores desconhecidos apareceram de dentro desse espaço. Todos esses cultivadores emanavam uma aura extremamente majestosa, aparentando grande poder. O vento furioso e desenfreado que os rodeava não teve qualquer efeito sobre eles. Em especial, o homem de meia-idade que liderava a cena, vestindo um longo manto azul celeste e com um semblante solene, parecia bastante um taoísta imortal. Ancião Shen, finalmente você chegou. Estava esperando por você há muito tempo. Uma voz animada ecoou pela ilha. Na ilha, um homem de meia-idade, vestindo um luxuoso robe de brocado, caminhava lentamente em direção aos cultivadores que apareciam. Ao lado desse homem de meia-idade com o luxuoso manto de brocado, estavam vários cultivadores com auras extremamente poderosas. Uma fênix vermelha vibrante estava bordada no luxuoso robe de brocado do homem de meia-idade, exibindo uma aparência extremamente radiante.
Hahaha, ancião Li, quanto tempo! Não esperava que ainda estivesse vivo, disse o ancião Shen ao homem de meia-idade com o luxuoso manto de brocado. Descobriu-se que o homem de meia-idade era Li Guanjiao, um ancião do clã da Fênix Celestial, que estava liderando a geração mais jovem do clã da Fênix Celestial para participar da competição do Cristal Sagrado desta vez. O outro era o ancião Shen Shangtian da Terra Sagrada de Taikin. O ancião Shen está brincando, se você não morreu, como ouso ir primeiro? Li Guanjiao então sorriu. Os outros cultivadores próximos estavam inexpressivos, aparentemente acostumados com aquela cena. Vamos deixar isso de lado, somos as únicas duas forças que chegaram agora? Perguntou Shen Shangtian. Naquele momento a ilha marítima circundante ainda estava sendo assolada por ventos furiosos e intensos. A ilha parecia não ter muitos habitantes. O clã do dragão verdadeiro e a terra sagrada do emblema púrpura também chegaram e já estão esperando lá dentro. Li Guanjiao conduziu Shen Shangtian para dentro. A expressão de Shen Shangtian não mudou em nada. O pessoal da seita demoníaca primordial e da terra sagrada do caos era todo arrogante, então era natural que aparecessem por último. Logo em seguida, o grupo conversou e riu, continuando a caminhar lentamente em direção ao interior da Ilha da Estrela Espiritual. Mar Estelar Celestial. Acima de uma área marítima agitada por ventos furiosos, um enorme barco voador viajava rapidamente em direção à região do Mar Estelar Oriental. Sem que ninguém soubesse, nuvens densas já haviam se acumulado no céu. Parecia que relâmpagos cortavam o céu constantemente dentro das nuvens. O ar estava impregnado por uma sensação extremamente arrepiante de horror. O estrondo do trovão era ensurdecedor. Numa sala de cultivo no barco voador. Na sala de cultivo havia um jovem belo e incomparável, sentado de pernas cruzadas, absorvendo continuamente o ki espiritual ao redor. Capítulo 354 Quase Imperador Tribulação Celestial. Ao redor de Jian Li, uma grande quantidade de recursos de cultivo se transformou em pó. Uma vasta quantidade de energia espiritual era continuamente absorvida pelo corpo de Jian Li. Dentro do corpo de Jian Li, correntes de luz aterrorizantes tremeluziam, como se inúmeros deuses e demônios estivessem rugindo ferozmente em seu interior. O número de partículas de Deus e demônio agora havia atingido 9.999. Nesse momento, Jian Li estava despertando a 10.000 partícula de Deus e demônio. Atrás de Jian Li, parecia fluir o fantasma de um deus e um demônio. Sob esse fantasma de Deus e demônio, Jian Li parecia adquirir uma aura dominadora sem igual. Bum! Após algum tempo com a aniquilação de muitas medicinas espirituais ao redor de Jian Li, a 10.000ª partícula misteriosa dentro do corpo de Jian Li finalmente se transformou em um deus e um demônio. Uma aura profunda emanava de Jian Li. Um par de asas fantasmagóricas incomparavelmente magníficas surgiu atrás de Jian Li. Runas aterrorizantes estavam esculpidas nas asas, e tênues filetes de luz dourada e negra fluíam sobre elas. Asas de Deus e de demônio. Jian Li abriu os olhos lentamente, suas pupilas aparentemente cheias de uma luz negra capaz de aniquilar tudo. Era uma habilidade divina suprema, as asas de Deus e do demônio. As runas esculpidas nas asas do Deus e do demônio eram runas da lei do espaço, contendo a verdade profunda da velocidade extrema. Uma vez desdobrado, aumenta instantaneamente a velocidade de voo, personificando a velocidade máxima. Mais importante ainda, as runas da lei do espaço gravadas nela permitem que o hospedeiro viaje pelo reino do vazio com a mesma facilidade que um peixe na água. As tempestades no reino do vazio não tiveram efeito algum sobre as asas de Deus e do demônio. Com essa habilidade divina, sua capacidade de salvar vidas aumentou significativamente. Jian Li respirou fundo. Ele já havia integrado o corpo real do vazio, e com essas asas de Deus e demônio, o reino do vazio não representava mais nenhum perigo para ele. Em momentos críticos, ele podia escapar para o reino do vazio, e ninguém seria capaz de capturá-lo. O efeito de aceleração das asas de Deus e do demônio também era extremamente poderoso. Aliado à sua grande técnica com Pen, ele temia que ninguém abaixo do reino supremo fosse capaz de alcançá-lo. Essa foi, sem dúvida, uma poderosa carta na manga. Filho santo, já chegamos ao mar estelar celestial. Nesse instante, uma voz clara veio de fora da sala de cultivo. Jian Li voltou à realidade abruptamente. Eles já tinham chegado ao mar estelar celestial? Logo em seguida, Jian Li afastou esses pensamentos e saiu. No barco voador, havia muitos discípulos da seita demoníaca primordial, observando a paisagem lá fora. Naquele momento, inúmeras nuvens escuras pairavam no céu. Na área distante do barco voador, relâmpagos incessantes brilhavam. O poder aterrador do relâmpago quase destruiu tudo. Jian Li chegou ao convés do barco voador, onde muitos discípulos da seita demoníaca primordial já estavam reunidos. Entre eles, havia muitas figuras do nível de santos. Jian Li também encontrou Lin Zhan, do Pico Demônio Azul, e Shuai Yufei, do Pico Demônio Sombrio, na multidão. Bem na proa do convés estava um homem de meia-idade com uma expressão severa. Este homem de meia-idade era o mestre do Pico do Santo Demônio, responsável por liderar os discípulos da seita demoníaca primordial para participar desta competição do Cristal Sagrado. Du Yuanshun, um dos maiores e mais veneráveis cultivadores do Reino Supremo do 9º nível. Acompanhando-o estavam vários outros anciãos do Reino Supremo. Havia também muitos anciãos do Grande Sábio. Tudo isso visava a segurança dos discípulos da seita demoníaca primordial. O que aconteceu lá fora? Perguntou Jian Li. A força dos relâmpagos à nossa frente era simplesmente assustadora demais. Aquele relâmpago quase cobriu uma grande área do mar. Nuvens densas pareciam engolir o mundo inteiro, escuras e opressivas, fazendo as pessoas se sentirem extremamente sufocadas. A aura aterradora emanada daquele relâmpago causava um arrepio na espinha, uma sensação de poder celestial supremo. Até mesmo Jian Li sentiu um leve arrepio ao olhar para aquele relâmpago aterrorizante.
sem falar dos outros discípulos. Ao informar o Filho Santo, parece que alguém está passando por uma tribulação. Disse um discípulo do pico do demônio estelar ao lado dele. Passando por tribulações? Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente, diante de uma tribulação relâmpago tão aterradora. Irmão Júnior Jian Li, alguém está passando por uma tribulação para se tornar um quase imperador. Enquanto Jian Li observava a aura destruidora de mundos à sua frente, uma voz clara e agradável soou em seus ouvidos. Jian Li se virou e Xia Qingjin, vestida com um vestido branco, olhava para ele com um leve sorriso. Irmã Sênior Xia. Jian Li a cumprimentou. Xia Qingjin assentiu levemente com a cabeça e, em seguida, caminhou lentamente até o lado de Jian Li. Os dois estavam lado a lado, olhando para a terrível tribulação celestial à distância. O olhar de Jian Li voltou-se para o local onde o poder aterrorizante dos relâmpagos atingia o horizonte. Ele conseguia vislumbrar vagamente um enorme fantasma de dragão dourado dentro da tribulação relâmpago. Os relâmpagos dos 9 céus atingiam continuamente o fantasma do dragão dourado. Todos a bordo do barco voador sentiram a força violenta e opressiva. Du Yuanshun, bem na proa do barco voador, liberava continuamente leis supremas aterrorizantes, protegendo todos a bordo. Yevushan contemplou a tribulação celestial com os olhos repletos de fervorosa emoção. Claramente, Yevushan também sabia que um grande venerável cultivador do reino supremo do 9º nível estava passando por uma tribulação para se tornar um quase imperador. Deveria ser um grande venerável do clã do dragão verdadeiro, murmurou Jian Li. Aquele fantasma de dragão dourado estava constantemente banhado em relâmpagos. O barco voador permaneceu na margem do mar estelar celestial, sem ousar se aproximar da área coberta pela tribulação relâmpago naquele momento. Os discípulos ao redor também permaneceram em silêncio, de forma atípica, apenas observando os relâmpagos aterrorizantes à distância com expressões comovidas. Aquela aura de destruição total era simplesmente aterradora demais, causando-lhes um tremor genuíno. Até mesmo o mestre do pico do santo demônio exibiu uma expressão solene naquele momento, com um toque de inveja nos olhos. Essa foi uma tribulação relâmpago de quase imperador. Uma vez superada, a pessoa se tornaria uma verdadeira figura hegemônica no continente antigo estéreo. Uma grande figura no ápice do continente antigo estéreo. Nesta era em que grandes imperadores não surgem, os quase-imperadores já são o poder mais avançado no antigo continente estéreo. Qualquer quase-imperador pode facilmente sustentar uma força do nível da Terra Sagrada, alcançando uma base incomparável. Horas depois, a distante tribulação relâmpago finalmente começou a diminuir lentamente. Aquele fantasma de dragão dourado parecia ter sofrido uma transformação tremenda. Seu enorme corpo de dragão irradiava fluxos de luz aterrorizantes. Parece que o clã do dragão verdadeiro está prestes a produzir outra grande figura de nível quase imperador, disse Xia Qingjin, ao lado de Jian Li em voz baixa. Jian Li assentiu com a cabeça. Uma tribulação relâmpago tão terrível não seria capaz de derrotar aquele sujeito do clã do dragão verdadeiro. A tribulação relâmpago já dava sinais de declínio. Ele deve estar prestes a passar por essa tribulação relâmpago. À medida que a tribulação relâmpago enfraquecia, a aura aterradora à distância pareceu dissipar-se consideravelmente. Todos a bordo do barco voador sentiram a atmosfera pesada em seus corações se aliviar significativamente. Um rugido baixo de dragão vindo de longe quase ecoou por todo o mar estelar celestial. Aquele rugido de dragão parecia carregar um uivo extremamente alegre, e a atmosfera opressiva no ar se dissipou lentamente sob seu rugido. Capítulo 355 Mão Sangrenta. Acima do mar estelar celestial, a sombra de um enorme dragão dourado rugia continuamente. Estava passando pelo batismo final da tribulação dos relâmpagos, completando sua metamorfose final. Uma aura majestosa permeava a área à frente, como se um brilho infinito irradiasse por todos os lados. Voxox, voxox, voxox. Assim como a sombra dourada do dragão foi banhada pela última luz do relâmpago vinda do céu, uma gigantesca mão cor de sangue apareceu repentinamente no céu. A mão cor de sangue exalava uma sensação de opressão sem igual, estendendo-se lentamente em direção à sombra dourada do dragão. Uma sensação extrema de opressão pairava sobre toda a região marítima. O ar solidificou-se completamente, e até mesmo os ventos e ondas do mar cessaram seu ímpeto, como se suprimidos pela aura daquela mão cor de sangue. Isso também faz parte da tribulação do relâmpago? As pupilas de Jian Li se contraíram. Ele sentiu a aura aterradora contida ali. O ar ao redor parecia estar completamente congelado, e até mesmo a respiração de Jian Li parecia ter parado por um instante. Não havia necessidade de mencionar o outro discípulo que estava ao seu redor. A maioria deles tinham o rosto pálido, os corpos tremendo levemente, como se estivessem prestes a ser esmagados até a morte por essa aura majestosa. Mestre do Pico Du, que estava na vanguarda, também tremeu ligeiramente. Estando na linha de frente, ele suportou o maior impacto. Os vários anciãos ao seu redor também sentiram uma enorme ameaça. Não, eu nunca vi uma tribulação relâmpago como esta antes. Não deve ser uma tribulação celestial. Xia Qingjin, que estava ao lado de Jian Li, também demonstrou horror com traços de medo nos olhos. Se não foi uma tribulação celestial, então o que foi? Murmurou Jian Li para si mesmo. Bum! Em pouco tempo, a mão cor de sangue liberou um fluxo de luz aterrador. O fluxo de luz aterrador se espalhou por toda parte, como se formasse uma gaiola, preenchendo os arredores com a sombra dourada do dragão. À medida que o fluxo de luz se dispersava, uma força poderosa que parecia suprimir tudo surgiu sobre toda a região marítima. A sombra distante do dragão dourado soltou um rugido doloroso. Todos a bordo do barco voador sentiam uma opressão sem limites.
A aura intensa fez com que todos se sentissem como se tivessem caído em uma adega de gelo. Em pouco tempo, algumas pessoas desmaiaram sob a opressão dessa majestosa aura. Não apenas alguns discípulos no barco voador, mas também muitos prodígios de nível santo e anciãos poderosos desmaiaram sob essa aura aterradora. A constituição física diversificada de Jian Li lhe proporcionou grande proteção naquele momento. Uma imensa força fluía dentro do corpo de Jian Li. Apoiar Jian Li, impedindo de perder a consciência sob a supressão desta aura. O corpo divino Azura de Xia Qingzhen, ao lado de Jian Li, também irrompeu com uma força poderosa. Ye Wuxian, não muito longe dali, também resistia à opressão que o cercava. Ao ver que Jian Li também havia resistido, Ye Wuxian sentiu um profundo respeito por ele. Em pouco tempo, em toda a nave voadora, apenas alguns anciãos do Reino Supremo, além de Jian Li, Xia Qingzhen e Ye Wuxian, ainda lutavam para se manter firmes. Todos os outros desmaiaram. As numerosas e luxuosas decorações do barco voador também foram destruídas nesse instante. Estava tudo uma bagunça. Jian Li olhou fixamente para o terrível feixe de luz à distância. O fluxo de luz aterrador formou uma enorme gaiola, aprisionando a sombra dourada do dragão em seu interior. Imediatamente depois, a mão cor de sangue portadora de uma aura incomparável suprimiu-o diretamente. O olhar de Jian Li já não conseguia distinguir claramente a cena distante. Ele só conseguia ver o espaço colapsando continuamente e a aura do nada em constante fúria. Aquela área parecia ter se transformado em um vazio, devorando tudo. Que diabos é isso? É assustador demais. Aquele era um quase imperador do clã do dragão verdadeiro que já havia passado pela tribulação relâmpago do quase imperador, porém, Jian Li sentiu apenas um arrepio extremo percorrer sua espinha. Este mundo era simplesmente aterrorizante demais? Todos a bordo do barco voador observaram em silêncio a cena distante, permanecendo quietos por um longo tempo. Após algum tempo, a cena aterradora ao longe finalmente se dissipou por completo. A aura aterradora que a envolvia também desapareceu lentamente. Irmã Xia, você sabe o que foi aquilo? Jian Li perguntou lentamente a Xia Qingzhen, que estava ao seu lado. Xia Qingzhen respirou fundo, retraindo lentamente o majestoso que de dentro de seu corpo. Esse deve ser o método do Templo da Reencarnação. Um traço de apreensão brilhou nos olhos de Xia Qingzhen, então ela continuou. Templo da Reencarnação. A força do Templo da Reencarnação é realmente tão assustadora assim? Jian Li lembrou-se do que o grão-mestre exterminador de almas havia dito antes. Nem mesmo os cultivadores do reino imperador conseguiam. Os outros anciãos próximos também conversavam em voz baixa, com expressões extremamente cautelosas. Muito bem, vamos parar de falar sobre isso. Acordem os discípulos ao nosso redor. Quando Jian Li estava prestes a continuar perguntando, do Yuanshun, que estava bem na frente, falou em voz grave. Em seguida, todos deixaram de lado seus pensamentos e foram acordar o discípulo e o ancião inconscientes que estavam ao seu redor. Com a supressão da sombra do dragão dourado, as ondas do mar retornaram ao seu estado turbulento anterior. As nuvens no céu começaram a se dissipar lentamente. As cenas terríveis e a mão cor de sangue que oprimia os céus, vistas anteriormente, pareciam nunca ter existido. Restaram apenas os recifes marinhos destruídos e o barco voador em ruínas. Após acordarem os muitos anciãos discípulos, todos continuaram a correr em direção à região do Mar Estelar Oriental. Região do Mar Estelar Oriental. Acima da região do Mar Estelar Oriental, um enorme barco voador se aproximava lentamente. Abaixo avistava-se uma grande ilha. A Ilha da Estrela Cadente, lá embaixo, é a fortaleza da nossa seita demoníaca primordial, disse do Yuanshun aos muitos discípulos da seita demoníaca primordial a bordo do barco voador. Muitos discípulos estavam chegando ao Mar Estelar Celestial pela primeira vez. Afinal, o Mar Estelar Celestial ficava extremamente longe da região Tianyuan, no continente central. Além disso, o Mar Estelar Celestial era um lugar extremamente perigoso, habitado por raças marinhas extremamente poderosas, bem como por alguns grupos de elite da raça demoníaca como o clã do dragão verdadeiro. Embora a raça demoníaca não nutra um ódio particular pela raça humana, aqui se a raça demoníaca matasse um humano, isso não seria um grande problema. Para alguns cultivadores com força mais fraca, este lugar era simplesmente um inferno. Jian Li estava observando atentamente os roteiros de vida dos muitos discípulos ao seu redor. Ponto de virada recente, 8 horas depois, obtenha uma medicina espiritual de 100 mil anos em coordenadas. 564.145 na região do Mar Estelar Oriental. Ponto de virada recente 2 dias depois, obtenha 500 cristais sagrados de grau médio em coordenadas. 574.635 na região do Mar Estelar Oriental. Ponto de virada recente 6 dias depois, obtenha as relíquias do Rei Sábio do Espírito do Mar em coordenadas. 475.424 na região do Mar Estelar Oriental. Diversos pontos de virada recente surgiram diante dos olhos de Jian Li. Este mar estelar celestial é simplesmente um tesouro, murmurou Jian Li para si mesmo, observando as muitas oportunidades do discípulo ao seu redor. Com tantas oportunidades, se ele as aproveitasse todas, provavelmente conseguiria melhorar muito seu reino. E a recente virada de Ye Wuxian foi ainda mais atraente. Ponto de virada recente, 7 dias depois, obtenha um cristal sagrado estelar em coordenadas. 456.314 na região do Mar Estelar Oriental, alcançando o Grande Sábio, 4º nível. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo
356 Ilha da Estrela Cadente. Um cristal sagrado estelar é um cristal que contém um rico poder estelar, sendo extremamente benéfico para o cultivo. Yevushan havia acabado de alcançar o 3º nível do Grande Sábio e com esse cristal sagrado estelar, conseguiu alcançar o 4º nível do Grande Sábio, o que demonstra o quão terrível era o poder espiritual contido nele. Vou levar este cristal sagrado estelar, murmurou Jian Li para si mesmo. Agora que o reino de Jian Li havia alcançado o 3º nível do reino do Rei Sábio, os tesouros do céu e da terra comuns e as medicinas espirituais já não eram suficientes para que ele melhorasse rapidamente seu reino. No entanto, com o cristal sagrado estelar, seria diferente. O poder estelar puro contido no cristal sagrado estelar certamente permitiria que o reino de Jian Li evoluísse. Logo em seguida, Jian Li memorizou silenciosamente todos os momentos decisivos recentes vividos pelos outros discípulos ao seu redor. Contanto que pudesse ser obtido, Jian Li não deixaria escapar nenhum. Pouco tempo depois, o barco voador pousou na ilha abaixo. Todos desembarcaram e entraram na Ilha da Estrela Cadente. A Ilha da Estrela Cadente era o bastião da seita demoníaca primordial na região do Mar Estelar Oriental, e era extremamente movimentada, com muitos cultivadores por perto. A maioria deles era da seita demoníaca primordial. Havia também um pequeno número de cultivadores de outras forças, mas como este era o reduto da seita demoníaca primordial, cultivadores de outras forças ou cultivadores livres que precisassem descansar aqui tinham que pagar uma quantia considerável de cristal sagrado. A ilha estava repleta de brisas marítimas, e o ar estava úmido e extremamente fresco. O ambiente na ilha também era completamente diferente do domínio da fonte celestial. Embora fossem o mesmo povo, os diversos estilos arquitetônicos e vestimentas eram bastante diferentes daqueles do domínio da fonte celestial. Irmão Júnior Jian, que tal darmos uma volta? Enquanto Jian Li observava os arredores, a figura de Xia Qingjin apareceu de repente ao seu lado. Um aroma suave e delicado invadiu as narinas de Jian Li, e sua voz clara e melodiosa era bastante cativante. Jian Li olhou para a mulher deslumbrante ao seu lado, sentindo-se um pouco confuso. Vossa Alteza parecia nutrir um carinho especial por ele. Desde que se reencontraram no barco voador, Jian Li sentia que a atitude dela em relação a ele parecia diferente da forma como ela tratava os outros. Sua favorabilidade também havia subido inexplicavelmente para até 40. Por um instante, Jian Li suspeitou que sua boa aparência a tivesse conquistado. No entanto, Jian Li não viu nenhum olhar amoroso ou ambíguo nos olhos de Xia Qingjin. Havia apenas um vago apreço, e parecia haver alguma expectativa. Jian Li não sabia de onde vinha toda essa admiração e expectativa. Não muito longe dali, muitos discípulos olhavam para Jian Li e Xia Qingjin com expressões estranhas. Os rumores são verdadeiros. Este santo Jian é de fato um assassino de deusas. Até mesmo Vossa Alteza caiu. Eu me recuso a aceitar isso. O que esse Jian Li tem de tão bom? Não é só o fato de ele ser um pouco mais bonito e ter mais talento e força? Porque todas as deusas pertencem a ele. Uau, você tem razão, é só um pouquinho. Muitos discípulos cochichavam entre si. Até mesmo Yevushan exibiu uma expressão estranha. Ele conhecia Xia Qingjin muito bem. Ele sabia que ela não era do tipo que se deixava levar por sentimentalismos ou que se preocupava muito com a aparência física. Aquele Jian Li. O coração de Yevushan também estava cheio de dúvidas. Após a experiência no barco voador, os 3 estavam entre os muitos discípulos que perseveraram sob aquela pressão aterradora. O talento e a força de Jian Li já haviam chamado a atenção de Yevushan. Embora o reino de Jian Li ainda não fosse muito forte, se ele crescesse, certamente seria um oponente formidável que não deveria ser subestimado. Desculpe, irmã Xia, talvez da próxima vez. Ainda tenho outros assuntos para tratar mais tarde, disse Jian Li com uma expressão difícil. Havia tantas oportunidades à sua espera no mar estelar celestial, Jian Li não tinha interesse em passear com Xia Qingjin. Passear com uma santa não era tão agradável quanto procurar tesouros. Xia Qingjin deu um leve sorriso e em seguida fez beicinho. Então está combinado. Você não pode me recusar da próxima vez. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Será que essa santa não havia entendido o que ele queria dizer? Próxima vez. Não importa, conversamos sobre a próxima vez quando ela chegar. A seguir, aguardem todos na ilha. Ainda preciso discutir a jazida de minério de cristal sagrado com os anciãos de outras forças, disse Du Yuanshun aos muitos discípulos e anciãos ao seu redor. Todos assentiram com a cabeça. O objetivo mais importante desta operação era definir como alocar o veio de minério de cristal sagrado e como competir por novas participações. Certamente, essa questão precisava ser discutida com os anciãos de outras forças. Logo em seguida, Du Yuanshun deu algumas instruções aos anciãos e partiu diretamente da Ilha da Estrela Cadente. Jian Li e muitos outros discípulos, sob a supervisão de outros anciãos, se estabeleceram na ilha. A ilha também se tornou mais animada devido à chegada de muitos discípulos. Jian Li, tenha cuidado aqui. Em uma praia da ilha, uma mulher deslumbrante vestindo um longo vestido vermelho vibrante aproximou-se de Jian Li e disse-lhe. Os muitos discípulos que estavam por perto já tinham ido para suas casas. Jian Li foi pedir um mapa ao ancião da seita demoníaca primordial e depois deixou a ilha. Santa Xue, o que quer dizer? Perguntou Jian Li, olhando para Xue Yufei, que vestia um longo vestido vermelho vibrante. Nesse momento, Xue Yufei estava vestindo um longo vestido vermelho vibrante. Sua figura era esbelta e graciosa, com um ar extremamente encantador e um fascínio que comovia a alma. Jian Li descobriu que a simpatia de Xue Yufei por ele havia atingido a impressionante marca de 60 pontos. Antes era negativo, mas agora havia chegado a 60. Aumentou em 100 pontos percentuais. Jian Li estava um pouco confuso em relação a esse mundo. É Qinjiu. Yevushan tentou recrutar Qinjiu uma vez, mas ele recusou. Agora que Qinjiu te aceitou, aquele cara com certeza não vai te deixar escapar. Xue Yufei sussurrou para Jian Li.
Será por causa disso. Parece que Qin Jiu já havia abordado Xue Yufei antes. Jian Li pensou consigo mesmo. Caso contrário, não há como explicar a súbita reversão dessa favorabilidade. Parece que essa garota realmente tem sentimentos profundos por Mu Qinju, mas infelizmente, Qinju não sente o mesmo. Entendo. Obrigada, Santa Xue, pelo lembrete. Serei cuidadoso. Jian Li então juntou os punhos e disse para Xue Yufei. Xue Yufei assentiu com uma expressão complexa. E você deve tratar Qinju bem de agora em diante. Se eu descobrir que você a maltratou, com certeza não deixarei você impune. Após terminar de falar, Xue Yufei girou sua cintura esbelta e saiu imediatamente sem hesitar. O que exatamente Qin Jiu disse a Xue Yufei? Jian Li sentiu-se completamente perplexo. Não se preocupe, vamos deixar isso para lá. Agora vamos aproveitar essas oportunidades. Jian Li afastou esses pensamentos e continuou caminhando em direção ao local onde o ancião da seita demoníaca primordial se encontrava. Após Jian Li ter pedido ao ancião da seita demoníaca primordial um mapa da região do Mar Estelar Oriental, ele partiu diretamente da Ilha da Estrela Cadente. Capítulo 357 Cristal Estelar. A competição do cristal sagrado exige muito tempo de preparação. Jian Li não planejava esperar na ilha. Em vez disso, preparou-se para primeiro coletar as muitas oportunidades que havia visto perto da região do Mar Estelar Oriental. O verdadeiro caminho era conquistar essas oportunidades primeiro. Não apenas Jian Li, mas muitos outros discípulos também tinham planos semelhantes. Muitos discípulos com talento e força excepcionais deixaram rapidamente a Ilha da Estrela Cadente em busca de oportunidades nas áreas vizinhas. Afinal, embora o Mar Estelar Celestial fosse perigoso, também continha inúmeros tesouros e oportunidades, tornando-o uma terra sagrada para a busca por tesouros. Foi também por isso que Jian Li observou tantas mudanças significativas nesses discípulos recentemente. Mar Estelar Celestial. Região do Mar Estelar Oriental. Um fundo marinho calmo. Numerosos peixes de diversos tamanhos e outras criaturas marinhas nadavam no fundo do mar. Um jovem de beleza incomparavelmente bela nadou rapidamente para a frente. O jovem era precisamente Jian Li. Após deixar a Ilha da Estrela Cadente, Jian Li foi para as áreas vizinhas em busca de oportunidades. Em apenas 2 curtos dias, ele havia coletado muitos recursos raros, incluindo medicina espiritual com dezenas de milhares de anos. Havia também vários outros tesouros. Jian Li também absorveu muitos recursos e medicina espiritual nesses 2 dias, por meio da absorção de uma grande quantidade de recursos de cultivo e várias medicinas espirituais. Nesse momento, o reino de Jian Li já havia alcançado o estágio avançado do 3º nível do Rei Sábio, e ele não estava longe do pico. O anel espacial de Jian Li ainda continha muitos recursos e medicina espiritual que não haviam sido totalmente absorvidos. Se ele conseguisse absorver todos eles, confiando em seu formidável corpo divino devorador do céu, alcançar o 4º nível do Rei Sábio em um curto período certamente não seria problema. Agora, Jian Li planejava ir até o local onde estava o Cristal Sagrado Estelar para obtê-lo. Com o Cristal Sagrado Estelar, a certeza de Jian Li em alcançar a vitória aumentaria consideravelmente. Com base no mapa marítimo fornecido pelo ancião da seita demoníaca primordial, combinado com as coordenadas de Ye Wuxian, que obteve o Cristal Sagrado Estelar no sistema, Jian Li deduziu que o Cristal da Estrela Sagrada estava no fundo do mar à frente. A vasta energia mental de Jian Li também se manifestou, percebendo as diversas condições ao seu redor. Em todo o fundo do mar, havia paisagens belíssimas, com diversos peixes coloridos nadando ao redor, criando respingos encantadores. Ocasionalmente, Jian Li também conseguia ouvir o som de violentos respingos de água explodindo à distância, aparentemente indicando batalhas intensas. No entanto, Jian Li já estava acostumado com isso. Nesses 2 dias, Jian Li vagou pela região do Mar Estelar Oriental e encontrou muitos demônios do mar. A força desses demônios do mar variava. Desde o estágio santo, o Rei Sábio, até o mar divino, o reino da vida e da morte, havia muitos deles. Jian Li também matou muitos demônios do mar que tentaram atacá-lo. Seguindo as coordenadas fornecidas pelo sistema, Jian Li voou rapidamente para a frente. Os movimentos rápidos de Jian Li provocaram respingos consideráveis. Em pouco tempo, Jian Li finalmente se aproximou das coordenadas que continham o Cristal Sagrado Estelar. Deveria estar aqui, murmurou Jian Li para si mesmo. Esta era a região marítima do sul da região do Mar Estelar Oriental, e os arredores eram extremamente tranquilos. Havia muitas rochas enormes ao redor, e vários peixes nadavam de um lado para o outro. Jian Li liberou sua energia mental, e sua energia mental de nível Rei Sábio varreu tudo instantaneamente. Jian Li investigou meticulosamente cada parte do fundo do mar e cada rocha. Após algum tempo, Jian Li finalmente sentiu um fluxo especial de Qi sob uma enorme rocha. Esse fluxo de Qi era como a luz das estrelas vinda dos céus, cintilando com um brilho encantador. Ao que tudo indicava, o cristal da estrela sagrada provavelmente estava sob aquela enorme rocha. O coração de Jian Li se agitou e ele nadou lentamente em direção à enorme rocha. Ao se aproximar da enorme rocha, Jian Li pôde sentir um poder espiritual ainda mais puro emanando debaixo dela. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Imediatamente depois, um impacto aterrador do poder sagrado emanou do corpo de Jian Li. O impacto de poder sagrado teve uma força extremamente poderosa, irrompendo na rocha. Com a erupção do poder sagrado, a enorme rocha foi despedaçada pelo impacto do poder sagrado de Jian Li. Um rugido violento ecoou instantaneamente pelo fundo do mar. Fragmentos de rocha quebrada espalhados por toda parte. Pouco tempo depois da rocha se estilhaçar, um deslumbrante fluxo de luz surgiu de debaixo da terra.
Os olhos de Jian Li brilharam, sentindo o poder espiritual aterrador que emanava de dentro dele. Parecia que o cristal sagrado estelar estava realmente lá dentro. Logo em seguida, Jian Li sobrevoou rapidamente o local e realizou buscas contínuas sob o fundo do mar. Depois de algum tempo, Jian Li encontrou um enorme cristal que brilhava com o poder das estrelas nas profundezas da terra. Este cristal tinha o tamanho de um punho, e quando Jian Li o segurou na mão, sentiu uma aura aterradora emanando de dentro dele. Parecia que uma energia estelar extremamente pura fluía dentro dele. O corpo divino devorador do céu de Jian Li operou inconscientemente, e o vasto poder estelar dentro do cristal sagrado estelar foi rapidamente absorvido por Jian Li. Como se espera de um cristal sagrado estelar, um poder tão puro. Os olhos de Jian Li brilharam. O poder puro das estrelas fez com que seu cultivo, que havia acabado de atingir o ápice não muito tempo atrás, se sentisse um tanto inquieto. Parecia que ele estava prestes a alcançar o ápice do terceiro nível do Rei Sábio. Já que estamos aqui, por que não tentar uma solução inovadora? Pensou Jian Li. Logo em seguida, Jian Li organizou uma formação ao seu redor. Essa formação era uma formação de nível superior do santo, capaz de ocultar a aura e reunir o poder espiritual ao redor. Jian Li sentou-se de pernas cruzadas no centro da formação, segurando o cristal da estrela sagrada em sua mão. Uma densa energia estelar circulava ao seu redor, e a formação que Jian Li havia estabelecido coletava continuamente a energia espiritual circundante. A escritura imortal da reencarnação e o corpo divino devorador do céu liberaram completamente seu poder devorador. O poder estelar terrivelmente puro do cristal sagrado estelar foi rapidamente devorado por Jian Li. Ao redor de Jian Li, o poder espiritual e o poder das estrelas se entrelaçavam, como um pergaminho repleto de luz espiritual, extremamente cativante. Meia hora depois, uma poderosa aura emanou do corpo de Jian Li. A água do mar ao redor foi imediatamente agitada por uma onda poderosa. Jian Li já havia alcançado o ápice do terceiro nível do Rei Sábio. Ele estava a um passo de se tornar o quarto nível do Rei Sábio. Jian Li abriu lentamente os olhos, que estavam cheios de alegria. Pico do terceiro nível do Rei Sábio, nada mal. Além disso, o poder espiritual puro contido neste cristal sagrado estelar não havia sido muito consumido. Isso ainda poderia sustentar o cultivo de Jian Li por algum tempo. Muito bem, em seguida devo encontrar um lugar mais seguro para cultivar. Cultivar e alcançar a maturidade aqui ainda era um pouco perigoso. Então Jian Li planejou encontrar um lugar para fazer um esforço concentrado e alcançar diretamente o quarto nível de Rei Sábio. O poder espiritual desse cristal sagrado estelar foi suficiente para que ele aumentasse consideravelmente sua força. Jian Li respirou fundo e, em seguida, retraiu a poderosa aura de seu corpo. Ao mesmo tempo, ele também guardou o cristal sagrado estelar e a formação de cultivo oculta ao redor. Como ousa? Quem é você? Roubou o tesouro do nosso clã Yaksha? Assim que Jian Li guardou o cristal sagrado estelar e a formação, uma voz baixa soou atrás dele. Capítulo 358 Clã Yaksha. Um grupo de horrendas bestas demoníacas do mar aproximou-se lentamente à distância. Todas essas bestas demoníacas do mar estavam vestidas com armaduras de escamas pretas. Seus rostos eram extremamente ferozes, especialmente o da besta demoníaca do mar, que os liderava. Ele tinha um corpo enorme e empunhava um tridente afiado, com uma aparência excepcionalmente imponente. Os numerosos guerreiros bestas demoníacas do mar atrás dele encaravam Jian Li à frente com intenções assassinas. Jian Li se virou lentamente, com o olhar fixo na besta demoníaca do mar que se aproximava. O sistema de roteiro da vida foi ativado gradualmente. Nome: Yelan. Reino: Grande Sábio, quarto nível. Físico: corpo espiritual besta demoníaca do mar. Destino: aparência suprema, azul soberano de uma região. Azul: calamidade da luz de sangue preto. Roteiro de vida: personagem secundário em O Grande Imperador do Caos, general do clã Yaksha no mar estelar celestial, possuidor de talento extraordinário. Favorabilidade -40. Calamidade da luz de sangue, 6 dias depois, encontra um ancião do templo da reencarnação em coordenadas, 565.454 na região do mar estelar oriental e morre após ter sua essência devorada. Pessoas do clã Yaksha. De acordo com o mapa fornecido pelo ancião da seita demoníaca primordial, esta área corresponde exatamente ao território do clã Yaksha. Jian Li franziu ligeiramente a testa. Além do líder estar no quarto nível do Grande Sábio, os muitos guerreiros do clã Yaksha ao lado dele eram todos bestas demoníacas do mar de nível Rei Sábio. Sua força era bastante formidável. A maioria dos habitantes do mar estelar celestial pertence à raça demoníaca, com exceção de grupos de elite da raça demoníaca, como o clã do dragão verdadeiro e o clã do dragão. Existem também várias bestas demoníacas do mar, e o clã Yaksha é uma das elites entre a raça demoníaca do mar, possuindo grande poder no mar estelar celestial. Morre após ter sua essência devorada por um ancião do Templo da Reencarnação. Isso significa que pessoas do Templo da Reencarnação também aparecerão aqui. Para que eles estão vindo aqui? Uma sombra passou pelo coração de Jian Li, e ele se lembrou do membro do clã do dragão verdadeiro que havia recentemente passado pela tribulação celestial do quase imperador. Jian Li não acreditava que eles estivessem apenas passando por ali por mera coincidência. Eles definitivamente tinham algum motivo oculto. Num instante, vários pensamentos passaram pela mente de Jian Li. O olhar de Yelan era frio enquanto encarava Jian Li, seus olhos repletos de intenções sanguinárias. Humano, eu vejo. A aura do tesouro aqui está em você. Este é o território marítimo do clã Yaksha, e todos os tesouros aqui dentro pertencem ao nosso clã Yaksha. Entregue-o rapidamente e eu posso poupar sua vida. Yelan continuou falando com Jian Li, sua aura imensamente poderosa. Os numerosos guerreiros atrás de Yelan também ativaram seu poder sagrado, sua aura feroz quase suprimindo todo o fundo do mar. A água do mar ao redor parecia agitar-se ligeiramente sob a pressão de sua aura.
Se você quer o tesouro, venha e tire minha vida por ele, disse Jian Li calmamente. Após falar, Jian Li ativou rapidamente sua técnica de espada da Unidade Suprema, e a espada divina Panvu apareceu lentamente em sua mão. Um traço da incomparável intenção da espada da Unidade Suprema permeava o corpo de Jian Li. Todo o fundo do mar pareceu sentir uma leve sensação de rasgo. A intenção da espada invisível parecia estar se alastrando por toda parte. Perfeito, hora de testar o poder desta espada divina Panvu, pensou Jian Li. Imediatamente depois, Jian Li avançou diretamente, empunhando a espada divina Panvu. Os membros do clã Yaksha não esperavam que Jian Li ignorasse toda a razão e avançasse diretamente contra eles. As pupilas de Yelan se contraíram. Ele sentiu uma poderosa força opressora emanando de Jian Li. Ele imediatamente mobilizou todo o poder dentro de seu corpo. Um ídolo gigante de Yesha Dharma apareceu atrás de Yelan e então se fundiu com ele. No instante em que o ídolo Yesha Dharma alcançou a fusão, Yelan rugiu e avançou ferozmente com seu tridente. Rachadura. O tridente de Yelan colidiu com a espada divina Panvu de Jian Li. O tridente durou apenas um sopro antes de ser despedaçado pela terrível e incomparável intenção da espada. A afiada e incomparável intenção da espada varreu o ambiente, criando uma enorme onda de choque no fundo do mar. Ah, não! A afiada e incomparável intenção da espada da Unidade Suprema se espalhou por toda parte ao longo da onda de choque, e os numerosos guerreiros do clã Yaksha atrás de Yelan foram atingidos por essa onda de choque imbuída de uma intenção de espada incomparável, soltando gritos de dor. Um grande grupo de guerreiros sofreu pesadas baixas instantaneamente. Incontáveis quantidades de sangue se espalharam por toda parte, e a água do mar instantaneamente ficou vermelha como sangue e com um cheiro fétido. Yelan também foi repelido pela enorme onda de choque, e até mesmo o ídolo do Dharma que cobria seu corpo apresentou pequenas rachaduras. Ele é imbatível. Corram! Yelan ficou apavorado e rugiu. Após Yelan terminar de falar, ele reuniu os poucos subordinados sobreviventes e tentou escapar. Mas como Jian Li pôde deixá-los ir embora assim, sem mais nem menos? Ele usou seu selo invertido do céu do submundo. Uma onda aterradora de energia mental formou o grande selo inferior e os atingiu com força. Yelan e os outros foram atingidos pelo grande selo inferior, sofrendo danos mentais severos e sentindo apenas uma dor intensa que dilacerava seus cérebros. Jian Li então empunhou novamente a espada divina Panvu e com 3 golpes rápidos, aniquilou Yelan e o resto do grupo. Parece que um cultivador do 4º nível do grande sábio simplesmente não é páreo para mim, murmurou Jian Li para si mesmo enquanto observava a cena carmesim ao redor. Esquece, preciso encontrar logo um lugar para cultivar minhas plantas. Se pessoas do Templo da Reencarnação estão aparecendo aqui, provavelmente não significa nada de bom. É mais seguro aumentar minha própria força. Alguém está vindo? No momento em que Jian Li se preparava para partir, de repente sentiu uma perturbação na água do mar próxima, indicando que alguém se aproximava. Essa aura parecia um tanto familiar. Seria possível. Jovem mestre. Uma voz clara e agradável soou ao lado do ouvido de Jian Li. Logo em seguida, uma mulher esbelta vestindo um vestido azul nadou lentamente em direção a Jian Li. A mulher era seguida por vários guardas com aura poderosa. Todos esses guardas usavam armaduras espirituais extremamente luxuosas com uma aparência muito imponente. Era do Qingro. Os olhos de Jian Li brilharam. É nome do Qingro. Reino Sábio 3º nível. Destino e histórico familiar impressionante. Azul, grande potencial de santidade. Azul é impiedoso a vermelho. Físico do espírito da água. A roteiro de vida, personagem secundária Imperador Dragão Supremo Pequena Princesa do Clã do Dragão. Possuindo um status ilustre e sendo muito favorecida pelo chefe do Clã do Dragão. Favorabilidade 80. Ponto de virada recente 6 dias depois, obtém água de fusão divina em coordenadas, 465 ponto. 232 na região do Mar Estelar Oriental. Quando Jian Li estava na seita demoníaca primordial, ele já havia enviado uma mensagem a do Qingro sobre sua intenção de viajar para o Mar Estelar Celestial. Ele havia pedido a do Qingro que o procurasse na região do Mar da Estrela do Leste. Jian Li inicialmente pensou que do Qingro levaria um pouco mais de tempo para chegar à região do Mar Estelar Oriental. Ele não esperava que ela chegasse tão cedo. Além disso, ela até lhe trouxe uma oportunidade relacionada à água de fusão divina. Na última vez que esteve no Vale do Grande Yin, ele descobriu uma oportunidade relacionada à água de fusão divina em do Qingro. Ele não esperava ver a água de fusão divina associada a do Qingro novamente agora. Capítulo 359 Reencontro com do Qingro. Saudações, jovem mestre, disse do Qingro suavemente para Jian Li. Os olhos de do Qingro brilhavam de alegria. Ela sentirá muita falta de Jian Li, pois não o via há muito tempo. Vamos primeiro para o oeste, disse Jian Li a do Qingro. Jian Li pretendia primeiro adquirir a água da fusão divina. Afinal, esse era um item essencial para a fusão de outros físicos, e era extremamente importante para ele. Qingro assentiu com a cabeça. Depois de ser controlada pela técnica de controle divino de Jian Li, ela se tornou completamente devotada a ele. Todo seu ser pertencia a Jian Li. Ela atenderia a todos os pedidos de Jian Li com todas as suas forças. Logo em seguida, Jian Li liderou do Qingro e correu rapidamente em direção à área onde se encontrava a água da fusão divina. Com do Qingro presente, as outras bestas demoníacas do mar ao redor deles não ousaram nutrir quaisquer mais intenções contra
contra Jian Li e seu grupo. Afinal, Du Qingruo era a princesa do clã do dragão, e os guardas que ela trouxe também eram especialistas extremamente poderosos do clã do dragão. Embora o clã do dragão não fosse tão forte quanto o clã do dragão verdadeiro, que estava entre os principais membros da raça demoníaca. No entanto, no Mar Estelar Celestial, eles eram considerados um clã poderoso de primeira linha, possuindo uma força considerável. Nenhuma besta demoníaca do mar ignorante ousou provocá-los. Jovem mestre, eu ganhei o primeiro lugar na última competição da Pérola do Dragão e agora tenho muita influência no clã do dragão. Se precisar de alguma coisa, pode sempre me dizer, disse Du Qingruo a Jian Li. Os olhos de Jian Li brilharam. Primeiro lugar na competição Pérola do Dragão. Excelente, excelente, continue o bom trabalho. Esforce-se para controlar todo o clã dragão o mais rápido possível. Jian Li acariciou os belos cabelos de Du Qingruo e continuou. Também preciso agradecer ao jovem mestre. Se você não tivesse matado do Yangui no Vale do Grande Yin antes, não teria sido tão fácil para mim controlar suas forças e vencer a competição da Pérola do Dragão. Continuou Du Qingruo. Os dois continuaram a avançar rapidamente e Jian Li também perguntou a Du Qingruo sobre outros assuntos relacionados ao Mar Estelar Celestial. Du Qingruo respondeu a cada pergunta, aumentando consideravelmente o conhecimento de Jian Li. A propósito, Qingruo, você sabe sobre aquela grande mina de pedra espiritual de primeira qualidade na região do Mar da Estrela do Leste? Jian Li pareceu se lembrar de algo e então perguntou. Jian Li não sabia muito sobre essa grande mina de pedra espiritual de alta qualidade. Nem mesmo os anciãos da seita demoníaca primordial forneceram muitas informações. Antes de partirem, eles simplesmente deixaram muitos discípulos na Ilha da Estrela Cadente. Du Qingruo ponderou por um momento, seus belos olhos brilhando com uma luz estranha. Jovem mestre, aquela grande mina de pedra espiritual é explorada em conjunto pelas 6 grandes forças, e geralmente é guardada com extrema rigidez, bloqueando todas as investigações, disse Du Qingruo. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente, bloqueando todas as investigações. Parecia não haver esperança de obter qualquer informação útil de Du Qingruo. No entanto, não faz muito tempo, ouvi meu pai dizer que muitos cultivadores pareciam ter morrido naquela mina de pedra espiritual de grau superior. Toda a região marítima estava repleta de uma monstruosa energia espiritual sangrenta, mas ela se dissipou rapidamente, e a notícia foi mantida em sigilo. Du Qingruo pareceu se lembrar de algo e então disse. Que sangrento monstruoso, muitos cultivadores morreram. O coração de Jian Li afundou. Será que aquela mina de pedra espiritual era mesmo problemática? Mas se assim for, por que reunir tantos discípulos para ir até lá? Além disso, todos os que vieram para cá eram discípulos de elite da seita demoníaca primordial. Até mesmo o filho divino e a filha divina estiveram presentes. Se algo desse errado, não se preocupe, apenas tenha mais cuidado com a segurança então. Se houver perigo real, ele pode se proteger com seus próprios métodos. Pouco tempo depois, Jian Li e Du Qingruo chegaram à área que continha a água da fusão divina. Jian Li obteve a água da fusão divina com pouco esforço. A quantidade de água de fusão divina contida ali não era muita, apenas o suficiente para uma fusão física. No entanto, Jian Li não deu muita importância a isso. Ele sempre teria oportunidades de encontrar mais água de fusão divina no futuro. Além disso, ele também não tinha sangue com essência física poderosa para se fundir no momento. Ele simplesmente iria recolhendo aos poucos. Agora vamos encontrar um lugar seguro. Preciso me isolar para cultivar e expandir meu reino. Jian Li disse então a Du Qingruo. Du Qingruo assentiu com a cabeça e, em seguida, conduziu Jian Li até a região marítima próxima, pertencente ao seu clã do dragão. Região do Mar Estelar Oriental. Dentro de um luxuoso palácio do dragão. Por toda parte, o ambiente era resplandecente, com luzes cintilantes e diversas decorações suntuosas extremamente deslumbrantes. Ao redor do Palácio do Dragão, muitos guardas do clã do dragão patrulhavam. Du Qingruo levou Jian Li para um ótimo passeio pelo Palácio do Dragão. Especialmente no quarto do Palácio do Dragão, Jian Li e Du Qingruo reviveram muitas técnicas avançadas que haviam usado anteriormente no Vale do Grande Yin. Du Qingruo não poupou esforços para satisfazer todos os desejos de Jian Li. Jian Li também experimentou uma sensação de euforia há muito esperada. Após meio-dia de devassidão, Jian Li, sentindo-se revigorado, entrou em uma câmara secreta no Palácio do Dragão, preparando-se para romper com seu reino. Na câmara secreta do Palácio do Dragão da região marítima, Jian Li sentou-se de pernas cruzadas no centro da câmara secreta. Lentamente retirou o cristal sagrado estelar de seu anel espacial. No instante em que o cristal sagrado estelar foi retirado, o corpo divino devorador do céu de Jian Li irrompeu com uma força poderosa. Incontáveis energias espirituais foram absorvidas pelo corpo de Jian Li sob seu poder tirânico e devorador. A escritura imortal da reencarnação de Jian Li também operou em seu extremo, digerindo rapidamente o poder absorvido pelo corpo divino devorador do céu. À medida que Jian Li devorava continuamente, o poder sagrado dentro de seu corpo se tornava cada vez mais forte. Ele estava se aproximando cada vez mais de Rei Sábio do 4º nível. O tempo passou lentamente assim. Mar Estelar Celestial. Ilha da Estrela Cadente. Nesse momento, a Ilha da Estrela Cadente ainda estava extremamente barulhenta. A brisa marítima soprava, enchendo esta bela ilha de frescor. Na ilha, muitos discípulos da seita demoníaca primordial passeavam, apreciando a paisagem ao redor. Do outro lado da ilha, havia um lugar com uma energia espiritual extremamente rica. Ali existia uma preciosa fonte espiritual, e muitos prodígios da seita demoníaca primordial absorviam energia espiritual para aprimorar suas forças. Dentro da fonte espiritual, um jovem cujo corpo cintilava com a luz das estrelas absorvia continuamente a energia espiritual circundante. A luz das estrelas se entrelaçava com a energia espiritual ao redor, tornando a aura do jovem extremamente poderosa e aterradora.
Muitos discípulos que estavam por perto olhavam para aquele jovem com expressões fervorosas. Vossa Alteza, pessoas da terra sagrada do caos chegaram à nossa ilha da estrela cadente e feriram muitos de nossos discípulos. Nesse instante, uma voz urgente soou ao redor da fonte espiritual. Muitos discípulos ao redor da fonte espiritual demonstraram expressões de raiva. O povo da terra sagrada do caos ousou ferir os discípulos da seita demoníaca primordial. Eles realmente tinham um desejo de morte. E Yevusha abriu lentamente os olhos, que estavam cheios de frieza, e sua aura também se tornou extremamente afiada. Quem é da terra sagrada do caos? Disse Yevusha com um tom arrepiante. Ao ousarem ferir seus discípulos da seita demoníaca primordial aqui, eles realmente tinham um desejo de morte. Ele disse que seu nome é Zoltong e que pertence à linhagem do físico demoníaco. Capítulo 360 Corpo demoníaco Zoltong. Assim que aquele discípulo falou, os muitos discípulos ao redor da fonte espiritual pareceram perplexos. A linhagem do corpo demoníaco primordial é uma família aristocrática extremamente poderosa no antigo continente estéreo. Especialmente após o declínio do corpo sagrado primordial, eles se tornaram ainda mais desenfreados. Eles nem se importavam com as muitas terras santas. Como a linhagem do corpo demoníaco primordial se envolveu novamente com a terra sagrada do caos. Então é alguém da linhagem do físico demoníaco. Os olhos de Yevushan se estreitaram ligeiramente. Ele não esperava que alguém da linhagem do físico demoníaco tivesse se juntado à terra sagrada do caos. Eles não foram sempre arrogantes? Por que se juntariam à terra sagrada do caos? Esquece, vou dar uma olhada. E se for a linhagem do físico demoníaco? Se ousarem atacar os discípulos da minha seita demoníaca primordial, até mesmo o físico demoníaco deverá ser severamente reprimido. Ilha da Estrela Cadente. A área central da ilha. Era um caos completo, com ruídos constantes por toda parte. Na área central, um jovem corpulento olhava com desdém para os discípulos ao redor. Ao lado do jovem estavam muitos discípulos da terra sagrada do caos vestidos com túnicas roxas. Não muito longe dali, mais de uma dúzia de prodígios da seita demoníaca primordial jaziam de lado com os rostos pálidos e a aura extremamente fraca. Entre esses prodígios havia até mesmo alguns prodígios de nível santo e santa. No entanto, sem exceção, todos tinham uma enorme marca de punho estampada no peito. A impressão digital do punho possuía uma aura extremamente aterradora, aparentemente detendo um poder profundo. Os prodígios da seita demoníaca primordial têm uma força apenas mediana, são vulneráveis. O jovem olhou para os discípulos ao redor e falou com indiferença. Assim que o jovem falou, os discípulos ao redor irromperam em aplausos. Esse cara, depois de bater nas pessoas, ainda teve a audácia de zombar delas desse jeito. Ele realmente estava cansado de viver. Como ousa? Você saberá do seu erro quando Vossa Alteza chegar. Exatamente, não pense que pode virar o mundo de cabeça para baixo apenas derrotando alguns de nossos santos e santas. Quando Vossa Alteza chegar, você definitivamente pagará por isso. Espero que você ainda consiga ser tão arrogante depois, e é melhor não admitir a derrota. Os discípulos ao redor falaram indignados. Seus olhares voltados para o jovem eram extremamente furiosos. Se olhares pudessem matar, aquele jovem teria sido morto 1000 vezes pelos olhares daqueles discípulos. O jovem ignorou as diversas palavras desses discípulos. Em vez disso, um leve tom de escárnio surgiu no canto de sua boca, e seu coração se encheu de desprezo. Inútil, simplesmente inútil vento furioso. Os muitos discípulos da terra sagrada do caos ao seu lado também não demonstraram medo, mas sim uma expressão de entusiasmo. Eles pareciam estar bastante ansiosos pelo confronto iminente. Este jovem era Zoltong, da linhagem do físico demoníaco. Os muitos discípulos ao seu lado eram prodígios da terra sagrada do caos, dotados de força e talento extraordinários. Estrondo. Enquanto Zoltong esperava, um rugido violento irrompeu repentinamente não muito longe dali. Uma violenta onda de choque passou diretamente por cima. Essa onda de choque parecia carregar uma energia estelar extremamente forte. O surgimento da onda de choque, imbuída de poder estelar, fez com que todo o centro da ilha fosse envolvido por uma aura violenta. Imediatamente depois, a onda de choque atingiu Zoltong e os outros em cheio. É Vossa Alteza. Vossa Alteza chegou, Zoltong, você está morto. Prepare-se para ser pisoteado por Vossa Alteza. Os discípulos ao redor reconheceram imediatamente. Este era o poder do santo da seita demoníaca primordial, Yevushan. Os olhos de Zoltong se estreitaram ligeiramente, e ele desferiu um soco poderoso. Um ataque contendo um poder misterioso emanou do punho de Zoltong, colidindo diretamente com a onda de choque de poder estelar de Yevushan. Bang, bang, bang. Com uma série de colisões violentas, a onda de choque de poder estelar de Yevushan foi instantaneamente destruída pelo soco de Zoltong. Ondas violentas de Ki surgiram por toda parte, levantando inúmeras nuvens de poeira. Os muitos discípulos que estavam atrás de Zoltong foram todos arremessados pela onda de Ki, e seus corpos caíram na praia da ilha. Zoltong também foi forçado a recuar vários passos por essa onda de Ki. Vossa Alteza é invencível. Continue sendo arrogante, porque você não é mais arrogante. Você estava se fazendo de descolado agora há pouco, não é mesmo? Os discípulos da seita demoníaca primordial que estavam por perto, ao verem Zoltong ser repelido por Yevushan em uma única troca de golpes, imediatamente sentiram sua frustração reprimida ser liberada. Diversos ataques verbais foram lançados com ousadia. O rosto de Zoltong estava extremamente sombrio. Aqueles caras tinham pouca força, mas com certeza adoravam gritar. No entanto, esse santo da seita demoníaca primordial, Yevushan, era de fato forte. Ele conseguiu repeli-lo com um único golpe. Zoltong respirou fundo, reprimindo o desprezo em seu coração.
Assim que a poeira baixou, uma figura imponente apareceu diante de todos. Era Yevushan. O rosto de Yevushan não demonstrava nenhum sinal de relaxamento, mas sim um toque de solenidade. Esse físico demoníaco realmente bloqueou o ataque dele. Embora tenha sido apenas um golpe casual da parte dele, continha muita força. Esse cara da linhagem do físico demoníaco parece ter alguns truques na manga. Além disso, Yevushan percebeu que Zoltong estava apenas no primeiro reino do grande sábio. Seu reino era 2 níveis inferior ao seu, mas mesmo assim ele conseguiu bloquear o ataque. Essa capacidade de combate, só se podia dizer, era digna da linhagem do físico demoníaco. Com o grande poder de sua terra sagrada estelar, Yevushan poderia facilmente lidar até mesmo com alguns dos melhores cultivadores do nível dos grandes santos. Um toque de solenidade surgiu em ambos os corações. Você é Yevushan, o santo da seita demoníaca primordial? Você é realmente muito mais forte do que esses inúteis. Zoltong torceu o pescoço e então falou. Assim que Zoltong falou, os outros discípulos da seita demoníaca primordial ao seu redor explodiram em aplausos novamente. Esse Zoltong, mesmo depois de ser repelido, continuava tão arrogante. Vossa Alteza, dê uma lição severa a esse sujeito. Não o deixem sair vivo, vocês devem matá-lo. Apoie, você deve matá-lo. Os discípulos ao redor falavam um após o outro, parecendo querer erradicar Zoltong. Zoltong, não importa quem você seja, se você intimidar os discípulos da minha seita demoníaca primordial, nem pense em sair ileso, disse Yevushan, sem expressão. Seu mestre de pico já havia dito que para esta viagem ao mar estelar celestial, se houvesse pessoas de outras forças, eles poderiam lutar, mas deveria ser até certo ponto. Matar Zoltong era claramente realista, mas dar-lhe uma lição era necessário. Do contrário, onde estaria a dignidade da seita demoníaca primordial? Então vamos lá, eu também quero ver quais habilidades o santo da seita demoníaca primordial possui. Um toque de ferocidade surgiu nos olhos de Zoltong, então ele falou. Nesse instante, inúmeras nuvens escuras surgiram no céu e, vagamente, o poder do trovão se intensificava acima. Parecia que um vento furioso e uma chuva torrencial estavam prestes a desabar. Estrondo. Os dois desencadearam instantaneamente forças poderosas. Todo o centro da ilha foi engolfado por inúmeras auras impetuosas. Era como se estivessem prestes a destruir os céus e a terra. Uma batalha feroz estava prestes a começar. Região do Mar Estelar Oriental. Na luxuosa câmara secreta do Palácio do Dragão. Jian Li segurava em sua mão um cristal que brilhava com poder estelar. Capítulo 361. Rei Sábio do 4º nível. O cristal sagrado estelar que Jian Li segurava na mão liberava continuamente energia espiritual pura. O ar estava repleto de uma tempestade de energia espiritual. O corpo de Jian Li era como um buraco negro gigante, devorando constantemente a energia espiritual ao seu redor. Além do cristal sagrado estelar, havia muitos tesouros do céu e da terra nos arredores de Jian Li. Todos esses itens foram coletados por Jian Li durante esse período, e do Qingro também contribuiu com muitos. Com o passar do tempo, o nível de cultivo de Jian Li aumentou gradualmente. Após algum tempo, uma aura aterradora começou a circular ao redor do corpo de Jian Li. O gargalo de Rei Sábio do 3º nível foi finalmente superado por Jian Li. Uma aura extremamente vasta circulava ao redor do corpo de Jian Li, e o poder dentro do corpo de Jian Li aumentou consideravelmente. Com a superação do gargalo, o reino de Jian Li já havia alcançado o 4º nível do Rei Sábio. De fato, no reino do Rei Sábio, desejar uma evolução rápida é simplesmente irrealista. Jian Li abriu os olhos lentamente com o olhar cheio de impotência. Foram necessários 7 dias para superar o gargalo, o que foi muito difícil. A situação em que ele conseguia romper com vários reinos após uma única sessão de cultivo, como antes, desapareceu completamente. Mesmo com a bênção do corpo divino devorador do céu, não havia muita possibilidade de um rápido avanço, a menos que ele possuísse os tesouros celestiais e terrestres de mais alta qualidade. Além disso, Jian Li havia integrado muitos físicos poderosos, e sua base era incrivelmente sólida. Os recursos necessários para cada avanço eram várias vezes maiores, até mais de 10 vezes, do que os de pessoas do mesmo nível. Se ele não possuísse o corpo divino devorador do céu, Jian Li não saberia quanto tempo levaria para alcançar o avanço. No entanto, a velocidade de avanço de Jian Li já era muito maior do que a dos outros. Um rei sábio comum sem uma oportunidade poderia levar vários anos ou até décadas para romper um único nível. Aqueles que não possuem talento suficiente podem nem sequer ter a possibilidade de continuar a progredir. Parece que ainda preciso ficar constantemente à procura de oportunidades. Jian Li balançou a cabeça. Embora já fosse muito rápido em comparação com os outros, Jian Li ainda não estava satisfeito. Tem que ser mais rápido. Imediatamente depois, Jian Li reprimiu os pensamentos em sua mente e continuou a devorar a energia espiritual aterradora ao seu redor. A escritura imortal da reencarnação e o corpo divino devorador do céu foram levados ao extremo por Jian Li, devorando continuamente a energia espiritual circundante. O 4º reino celestial do Rei Sábio de Jian Li também estava se solidificando e melhorando constantemente. A câmara secreta também estava repleta de tempestades de energia espiritual. Meio mês depois, Jian Li finalmente alcançou o ápice do 4º nível do Rei Sábio. Além disso, era extremamente estável, e seu poder sagrado era extremamente profundo. A maior parte do poder do cristal sagrado estelar havia sido consumida por Jian Li, e vários recursos ao redor também haviam sido absorvidos por ele. Parece que este cristal sagrado estelar só pode me ajudar a alcançar, no máximo, o nível de Rei Sábio, 5º nível.
Depois disso, terei que procurar outros tesouros. No entanto, agora é hora de partir, após alcançar o pico do 4º nível do Rei Sábio. Jian Li sentiu que levaria bastante tempo para romper o gargalo, e que a competição do cristal sagrado esteja prestes a começar. Chegou a hora de ele ir embora. Logo em seguida, Jian Li saiu da câmara secreta. Du Qingguo estava cuidando de alguns assuntos do clã do dragão no Palácio do Dragão. Depois que Jian Li saiu do armário, ela naturalmente deixou tudo de lado e passou muito tempo com ele novamente. No quarto do Palácio do Dragão. Após a tempestade, foram registradas diversas cenas de devastação. Após várias batalhas, Du Qingguo já estava extremamente exausto. Ela não tinha mais forças no corpo e foi facilmente subjugada por Jian Li. Jovem mestre, há algum tempo, pessoas do Templo da Reencarnação apareceram no Mar Estelar Celestial. E pessoas do clã do Dragão Verdadeiro e do Templo da Reencarnação travaram uma batalha feroz na área marítima do Mar Estelar Celestial. Du Qingguo disse a Jian Li no quarto do Palácio do Dragão. Pessoas do Templo da Reencarnação. Eles lutaram contra pessoas do clã do Dragão Verdadeiro. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente, e ele se lembrou do clã do Dragão Verdadeiro, que havia sido suprimido e passado pela tribulação celestial do quase imperador naquela região marítima. Aquela mão enorme e sangrenta era verdadeiramente aterradora. Até mesmo um clã do dragão verdadeiro no nível de quase imperador foi facilmente subjugado. Será que isso tem alguma relação com o assunto? Você sabe o motivo? Perguntou Jian Li suavemente, sentindo a maciez em seus braços. O quarto estava repleto de decorações luxuosas. Não muito longe dali, havia um queimador de incenso que exalava uma fragrância suave, deixando todo o quarto perfumado com um aroma encantador. Du Qingguo piscou os olhos e sussurrou. Jovem mestre, a batalha naquela época foi muito intensa. Eram cultivadores de alto nível, do nível grande e venerável lutando, e ninguém ousava se aproximar. Jian Li assentiu com a cabeça. Cultivadores do nível de grande e venerável podiam desencadear ataques capazes de destruir o mundo a cada movimento. Os cultivadores comuns não tinham qualquer possibilidade de se aproximar. Mesmo que conseguissem se aproximar, seriam despedaçados por aqueles ataques terríveis e perderiam sua vitalidade. Parece que a questão dessa veia de minério de cristal sagrado deve ser tratada com cautela. Ele não pode tropeçar aqui. Logo em seguida, Du Qingguo continuou a contar a Jian Li sobre alguns assuntos relacionados à região do Mar Estelar Oriental. Zumbido, zumbido, zumbido. Enquanto os dois continuavam sua conversa informal, o anel espacial de Jian Li vibrou repentinamente. Chegou uma mensagem da seita demoníaca primordial. O coração de Jian Li se comoveu, e então ele retirou o símbolo da seita demoníaca primordial. Era um pingente de jade branco acinzentado que vibrava constantemente. Jian Li ativou lentamente a mensagem nele. Jian Li, após receber a mensagem, retorne à Ilha Estrela Cadente em 3 dias. Uma mensagem surgiu na mente de Jian Li. Parece que a questão da jazida de minério de cristal sagrado está prestes a começar. O coração de Jian Li se agitou e ele imediatamente teve uma ideia. Sendo assim, volte e veja os principais prodígios de outras forças. E aquele filho divino da Terra Sagrada do Caos, Xiao Yun. Jian Li ainda não havia conhecido aquele filho divino do Caos da Terra Sagrada, e provavelmente o encontraria durante esta competição do Cristal Sagrado. Jovem mestre, vai voltar? Perguntou Du Qingguo a Jian Li, que estava ao seu lado com um olhar de decepção. Jian Li assentiu com a cabeça e acariciou os belos cabelos de Du Qingguo. Isso mesmo, estou voltando. Voltarei para te procurar quando tiver tempo. Du Qingguo assentiu com um aceno pesado de cabeça. Após mais um momento de intimidade, Du Qingguo desistiu de tentar reter Jian Li e o deixou ir embora. Mar Estelar Celestial. Região do Mar Estelar Oriental. Ilha da Estrela Espiritual. As ondas circundantes batiam continuamente na praia próxima. A brisa marítima permeava toda a ilha, e o ar úmido podia ser sentido em todos os lugares. No centro da ilha havia um palácio repleto de energia espiritual. No salão de reuniões do palácio havia muitos cultivadores poderosos, sentados em ambos os lados do salão com expressões sérias. No centro do salão de discussões estava um homem de meia idade com um par de chifres de dragão na cabeça. Para esta competição de cristais sagrados, nosso clã do dragão verdadeiro não participará, mas precisamos de 10% dos cristais sagrados extraídos deles. Quanto ao resto, vocês decidem por si mesmos, disse friamente o homem de meia idade com chifres de dragão. Capítulo 362 Informações de Lin Xian. Sentados em ambos os lados estavam anciãos de outras grandes potências, precisamente os anciãos das diversas forças que participavam desta competição do cristal sagrado. Entre eles, Du Yuanshun, da seita demoníaca primordial, estava presente com destaque. Também estiveram presentes anciãos da Terra Sagrada do Caos, do clã da Fênix Celestial, da Terra Sagrada de Taiken e da Terra Sagrada do Emblema Púrpura. Todos eram indivíduos de alto status e poder, e também cultivadores extremamente fortes. O homem de meia idade com chifres de dragão no centro era o ancião Tang Shansan do clã do dragão verdadeiro, também um dos principais cultivadores do reino supremo do 9º nível. Ao ouvirem as palavras de Tang Shansan, os anciãos presentes demonstraram expressões complexas. Eles naturalmente sabiam porque o clã do dragão verdadeiro havia se retirado. Não faz muito tempo, eles tiveram um grande conflito com o Templo da Reencarnação. As repercussões desse conflito estavam longe de terminar. Ainda havia muitas questões a serem resolvidas posteriormente. Naturalmente, essa competição do cristal sagrado ficou em segundo plano para eles.
Ancião Tang, nós o entendemos, mas o senhor não fazer nada e ainda querer uma participação de 10%, não é um pouco, disse o ancião Songboven da Terra Sagrada do Caos que estava por perto. Vários anciãos de outras forças ao redor também assentiram, concordando claramente com as palavras de Songboven. Ainda havia muitas questões a serem resolvidas dentro desta mina de cristal sagrado. Talvez fosse otimismo demais por parte do clã do verdadeiro dragão não fazer nada e ainda assim querer 10%. Não estou discutindo isso com você, estou aqui para informá-lo. Tang Shangsan continuou friamente. Após falar, ele simplesmente rasgou o espaço e partiu, desaparecendo do salão do conselho. As pessoas na sala do conselho entreolharam-se, mas no fim, não disseram mais nada. Agora que a pessoa se foi, dizer mais alguma coisa seria inútil. Já que o clã do dragão verdadeiro não está participando, então nós 5 continuaremos. Podemos, temporariamente, ignorar o clã do dragão verdadeiro, disse Du Yuanshun, da seita demoníaca primordial. Como o clã do verdadeiro dragão não estava participando, alguns dos planos originais precisaram ser reavaliados. Originalmente, graças à influência equilibradora do clã do dragão verdadeiro, as principais forças conseguiam manter um estado de equilíbrio aproximado. Agora que eles tinham ido embora, a dinâmica certamente mudaria. Ouvi dizer que o jovem mestre Ye Wuxian, da sua seita demoníaca primordial, teve um combate de treino com o físico demoníaco da nossa terra sagrada do caos há algum tempo, e que seu corpo pareceu apresentar alguns problemas. Gostaria de saber como ele está agora. O ancião da terra sagrada do caos, que estava por perto, pareceu se lembrar de algo e sorriu levemente. É mesmo? O jovem mestre da seita demoníaca primordial possui o corpo divino estelar. Será que o corpo demoníaco foi forte demais durante o treino? Ancião Song, isso não está certo da sua parte. Nós concordamos claramente em priorizar a harmonia. Li Guanjiao, do clã da Fênix Celestial, também disse com um leve sorriso. O coração de Du Yuanshun afundou e sua expressão tornou-se ligeiramente sombria. Esses dois caras. O ambiente na sala do conselho tornou-se subitamente um tanto tenso. Região do Mar Estelar Oriental. Uma área profunda e isolada no fundo do mar. Por toda parte aqui havia paisagens extremamente belas. Havia todo tipo de peixe nadando por ali. Ocasionalmente, era possível avistar poderosos demônios do mar circulando nas proximidades. Jian Li continuou acelerando em direção à Ilha da Estrela Cadente. Ao longo do caminho, Jian Li massacrou muitos demônios do mar. Ele obteve muitos tesouros do céu e da terra. Seu patrimônio pessoal cresceu consideravelmente novamente. Por onde Jian Li passava, o cenário era de derramamento de sangue. A maioria dos demônios do mar não era páreo para Jian Li em um único confronto e foram facilmente aniquilados por ele. À medida que Jian Li avançava rapidamente, ele se aproximava cada vez mais da Ilha da Estrela Cadente. Bum, bum, bum. Assim como Jian Li continuou acelerando para a frente. De repente, ele ouviu um rugido enorme não muito longe dali. Parecia que uma batalha intensa estava prestes a começar. O coração de Jian Li se agitou. Haveria alguma luta por perto? Devo ir dar uma olhada. A mensagem da seita demoníaca primordial era para retornar à Ilha da Estrela Cadente em 3 dias, então um pequeno atraso no caminho não seria um grande problema. Agora, ele já não estava muito longe da Ilha da Estrela Cadente. Então vou dar uma olhada, talvez haja alguma oportunidade. Logo em seguida, Jian Li dirigiu-se para a zona de batalha. Em breve, a feroz batalha pareceu ter chegado ao fim. A vasta energia mental de Jian Li pressentiu uma aura familiar da área recentemente combatida, aproximando-se rapidamente dele. Jovem mestre, finalmente o encontrei. Uma voz clara e agradável soou no ouvido de Jian Li. Logo em seguida, uma mulher de beleza estonteante apareceu lentamente diante dos olhos de Jian Li. Os olhos de Jian Li brilharam. Era Lin Ziyan. Nome Lin Ziyan. Reino do Rei Sábio, 9º nível. Físico, corpo sagrado do espírito da Fênix. Destino, beleza sedutora. Azul, aparência suprema. Roxo, o protagonista feminina destinada aos céus. Azul, o dominando um lado roxo. Roteiro de vida, personagem feminina de apoio em Grande Imperador do Caos, membro do clã da Fênix Celestial, filha divina da Terra Sagrada do Caos. Favorabilidade 90. Ponto de virada recente 3 dias depois, obtém 2 remédios espirituais de 100 mil anos no Mar Estelar Oriental coordenadas 778.365. Nesse momento, o rosto de Lin Ziyan era de uma delicadeza e expressividade encantadoras, vestida com um longo vestido de cor clara, com a pele macia e radiante, exalando elegância e nobreza. Além disso, Lin Ziyan possuía uma aura misteriosa e profunda, extremamente cativante. Ziyan, por que você está aqui? Disse Jian Li, olhando para a mulher deslumbrante à sua frente. Antes de chegar ao Mar Estelar Celestial, Liu Xuan já havia enviado uma mensagem a Jian Li. Lin Ziyan havia retornado ao clã da Fênix Celestial para receber o legado do verdadeiro ancestral da Fênix, o que levaria um tempo considerável. Inesperadamente já estava concluído. Além disso, o verdadeiro físico da Fênix havia se transformado no corpo sagrado do espírito da Fênix. E o seu reino também havia alcançado o reino do Rei Sábio do 9º nível. Jovem mestre, então, o senhor não me pediu para ficar de olho em notícias sobre Xiao Yu e a Pedra Divina do Dao Celestial? Lin Ziyan então começou a falar. Logo em seguida, Lin Ziyan explicou o motivo de sua visita. Descobriu-se que Xiao Yu não tinha vindo ao Mar Estelar Celestial para participar da competição do Cristal Sagrado desta vez. Ele estava continuamente cultivando na Terra Sagrada do Caos, aprimorando seu poder. Xiao Yun também havia dado a Pedra Divina do Dao Celestial a outro discípulo da Terra Sagrada do Caos. Após Lin Ziyan terminar de falar, os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Xiao Yun não veio participar desta competição do Cristal Sagrado. E ele chegou a entregar a Pedra Divina do Dao Celestial para outra pessoa. Não importa se ele não vier, não virá.
Quem possui agora aquela pedra divina do Dao Celestial? Perguntou Jian Li. Já que Xiao Yun não apareceu, seria bom obter primeiro a pedra divina do Dao Celestial e depois aprimorar o sistema. Está nas mãos de um discípulo recém-chegado à nossa terra sagrada do caos, Zhou Tong, o físico demoníaco, respondeu Lin Xian. Zhou Tong com seu físico demoníaco. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Zhou Tong, o corpo demoníaco primordial, se juntou à terra sagrada do caos. Jian Li lembrou-se do osso dourado do corpo sagrado que tinha na mão e da batalha anterior entre o corpo sagrado e o físico demoníaco, aquele sangue imortal reverso. Ele se perguntou se esse físico demoníaco teria alguma ligação com o sangue imortal reverso. No entanto, se a pedra divina do Dao Celestial estiver em suas mãos, preciso encontrar um jeito de obtê-la. Capítulo 363 Cristal Sagrado do Caos. Os dois então voaram lentamente em direção à Ilha da Estrela Cadente. Lin Xian também contou a Jian Li muitas informações sobre a Terra Sagrada do Caos. A maior parte era sobre Xiao Yun. Xiao Yun já havia superado a grande tribulação do Relâmpago Sagrado e alcançado o Grande Sábio 2 meses atrás. Além disso, agora com o apoio total da Terra Sagrada do Caos, ele continuava a aprimorar rapidamente suas forças. Jian Li não ficou surpreso. Com o apoio total da Terra Sagrada do Caos, era normal que ele alcançasse o Grande Sábio tão rapidamente. Se ele encontrasse Xiao Yun agora, talvez não fosse capaz de derrotá-lo. E isso foi há 2 meses. Quem diria que nível Xiao Yun havia chegado agora? Jovem mestre, a força de Zhou Tong, o físico demoníaco, também não pode ser subestimada. Há pouco tempo, ele trocou alguns golpes com Ye Wushan, o filho divino da seita demoníaca primordial, e Zhou Tong pareceu ter uma ligeira vantagem. Lin Xian pareceu se lembrar de algo e então falou. Zhou Tong, com sua aparência demoníaca, derrotou o filho divino da seita demoníaca primordial? Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Parecia que o corpo demoníaco primordial realmente possuía alguma habilidade. Embora Jian Li estivesse atualmente no auge do 4º nível do Rei Sábio, se ele realmente enfrentasse Ye Wushan, Jian Li não tinha certeza se conseguiria reprimi-lo de forma constante. Afinal, a diferença de reino era muito grande, e o talento e a força inatos de Ye Wushan não deviam ser subestimados. Aliado à bênção do corpo santo estelar, ele também era um super prodígio capaz de lutar em pequenos reinos. Caso contrário, ele não teria se tornado o filho divino da seita demoníaca primordial. O fato de Zhou Tong, com o reino do Grande Sábio do 1º nível, ter conseguido derrotar Ye Wushan, do Grande Sábio do 3º nível, demonstra que sua força não deve ser subestimada. Parece que ainda preciso melhorar um pouco mais minha força, pensou Jian Li. Embora o poder de combate de Jian Li fosse incrível, seu nível ainda era baixo em comparação com os prodígios de elite. Se ele conseguisse elevar seu reino rapidamente, varrer tudo certamente não seria problema. Os dois então continuaram voando para frente, eliminando facilmente muitos demônios que encontraram pelo caminho. Jian Li então levou Lin Xian para recuperar sua oportunidade de ter acesso a 2 medicinas espirituais de 100.000 anos. Como ousam? Estas são as medicinas espirituais do nosso clã Yaksha. Entreguem-nas depressa. Assim que os dois recolheram os 2 artefatos espirituais de 100.000 anos e estavam prestes a continuar voando, uma voz extremamente grave soou não muito longe. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Era o clã Yaksha de novo. Essas pessoas eram realmente persistentes. A maioria dos demônios do mar que Jian Li matou nesta região marítima pertencia ao clã Yaksha. Logo em seguida, os dois pararam e olharam na direção da origem do som. Eles viram um grupo de membros do clã Yaksha vestindo armadura espiritual azul, encarando os dois com raiva. À frente deles estava um general do clã Yaksha de aparência feroz. Nome: Ye Yun. Reino: Grande Sábio do 4º nível. Físico: corpo espiritual do demônio marinho. Destino: aparência suprema, azul, soberano de uma região, azul, sorte incrível, azul. Roteiro de vida: personagem secundário em O Grande Imperador do Caos, general do clã Yaksha no Mar Estelar Celestial, talento incrível. Favorabilidade menos 50. Ponto de virada recente: 6 dias depois, obtive 1000 cristais sagrados de baixa qualidade na região do Mar Estelar Oriental. Coordenadas: 784.456. O roteiro da vida daquele general do clã Yaksha surgiu diante dos olhos de Jian Li. Jovem mestre, deixe comigo. Lin Xian sorriu levemente e disse para Jian Li, que estava ao seu lado. Jian Li assentiu com a cabeça. Ele veria o que Lin Xian era capaz de fazer. Quão forte era Lin Xian, que havia recebido o legado do verdadeiro ancestral da Fênix Celestial e alcançado o corpo sagrado do espírito da Fênix. Domínio da Fênix Celestial, ataque celestial do espírito da Fênix. Lin Xian disse então docemente. Imediatamente depois, um domínio vermelho flamejante se formou ao redor de Lin Xian. Toda a área parecia estar sob uma aura de opressão extremamente intensa. Ao mesmo tempo, um terrível impacto vermelho flamejante de poder sagrado atingiu o general do clã Yaksha. O mero rei sábio ousa agir com tanta presunção na minha frente. Ye o zombou, ativando em seguida seu ídolo do Dharma Yaksa. Um enorme fantasma negro apareceu no corpo de Ye Yun. Imediatamente depois, uma aura violenta permeou os arredores. Ye Yun, empunhando um tridente, atacou na direção de Lin Xian. Deng! Uma longa espada vermelha flamejante surgiu na mão de Lin Xian, colidindo com o tridente de Ye Yun e agitando violentas ondas de Qi. Um estrondo enorme ecoou no fundo do mar. A energia que crescente rugia como um furacão nos arredores. Os muitos subordinados de Ye Yun sentiram um arrepio na espinha, como se estivessem prestes a ser obliterados por essa aura aterradora. Como isso é possível? Ye Yun percebeu que mesmo após ativar seu grande ídolo do Dharma sagrado, ele não conseguia derrotar Lin Xian.
Além disso, parecia haver uma tendência de ele ser reprimido por ela. Essa mulher era claramente uma santa rainha, por quê? Um suor frio brotou na testa de Ye Yun, e uma sensação de presságio surgiu imediatamente em seu coração. Chamas vermelhas intensas rodopiavam nos olhos de Lin Ziyan, e a aura em seu corpo tornou-se ainda mais ilimitada. Logo em seguida, Lin Ziyan desencadeou várias outras habilidades divinas supremas aterrorizantes. Investida em direção ao corpo de Ye Yun usou todas as suas forças para contra-atacar, mas foi em vão. Em vez disso, os numerosos guerreiros do clã Yaksha que estavam atrás dele foram dispersos pelas ondas residuais da batalha entre os dois. O ídolo Yaksa Dharma de Ye Yun também começou a enfraquecer, aparentemente prestes a ser derrotado pelo ataque de Lin Ziyan. Em todo o fundo do mar, havia ondas de Qi extremamente fortes e estrondos enormes. Após algum tempo, Lin Ziyan liberou a grande habilidade divina de nível superior da Terra Sagrada do Caos. Ye Yun foi diretamente despedaçado por Lin Ziyan. Sangue e carne espalhados por toda parte, e uma energia que carmesim circulava ao redor. Após Lin Ziyan matar o general do clã Yaksha, ela aniquilou casualmente os outros guerreiros do clã Yaksha também. Jovem mestre, minha força está boa agora? Depois que Lin Ziyan matou aqueles membros do clã Yaksha, ela se aproximou de Jian Li, seus olhos brilhando enquanto o olhava. Jian Li assentiu com a cabeça. Sua força era realmente impressionante. Um rei sábio do 9º nível matando um grande sábio do 4º nível, general do clã Yaksha. Só se pode dizer que o talento inato e a força dessa garota eram realmente excelentes. Além disso, o legado ancestral verdadeiro do clã da Fênix Celestial também era bastante forte. As diversas habilidades divinas que Lin Ziyan acabará de demonstrar eram extremamente impressionantes, com uma letalidade incrivelmente alta. Muito bem. Jian Li acariciou os belos cabelos de Lin Ziyan. Após receber os elogios de Jian Li, o humor de Lin Ziyan melhorou ainda mais. Os dois então continuaram voando para frente. Jovem mestre, pegue isto. Xiao Yun me deu. Quando os dois chegaram a um local tranquilo no fundo do mar, Lin Ziyan retirou de seu anel espacial um cristal que irradiava uma aura aterradora. Jian Li piscou. Isto era, o cristal sagrado do caos. Capítulo 364. Armadura divina do céu vazio. O cristal sagrado do caos que Xiao Yun te deu? Jian Li ficou atônito. Por que Xiao Yun daria a Lin Ziyan um cristal sagrado tão precioso? Embora Lin Ziyan fosse a filha divina da Terra Sagrada do Caos, seu status era definitivamente um pouco inferior ao de Xiao Yun. Jian Li pegou o cristal que brilhava com uma aura aterradora da mão de Lin Ziyan. O cristal sagrado do caos, assim como o cristal sagrado estelar, é um cristal sagrado que contém um poder especial. Pertence a tesouros extremamente raros e preciosos. Este cristal sagrado do caos contém o poder do caos, que é uma força primordial extremamente pura. É muito mais poderoso do que o poder das estrelas. Sentindo o poder do cristal sagrado do caos em sua mão, Jian Li apenas sentiu a aura em seu corpo se agitar, como se estivesse prestes a romper o gargalo a qualquer momento. Este cristal sagrado do caos é extraordinário. O poder do caos pulsante dentro dele é o poder mais adequado para o cultivo. Jian Li sentiu que se absorvesse o poder desse cristal sagrado do caos, logo seria capaz de romper o gargalo do 4º nível do Rei Sábio, e alcançar o 5º nível do Rei Sábio. Sim, jovem mestre, parece que Xiao Yun tem um certo afeto por mim e me deu muitas coisas, continuou Lin Ziyan. Após falar, Lin Ziyan revelou muitos outros tesouros, incluindo diversos recursos de medicina espiritual, pílulas espirituais milagrosas e até mesmo uma armadura de tesouro de nível divino. Xiao Yun é tão generoso assim? Ele faz jus ao título de queridinho da Terra Sagrada do Caos. Jian Li refletiu consigo mesmo enquanto observava os inúmeros tesouros e recursos que Lin Ziyan havia retirado. Esses tesouros e recursos eram extremamente preciosos, e alguns deles Jian Li nunca tinha visto antes. Parece que o aumento de força de Lin Ziyan tem muito a ver com os tesouros que Xiao Yun lhe deu. No entanto, o jovem mestre não tenho intimidade com ele. Ele nem sequer tocou na minha mão. Lin Ziyan pareceu se lembrar de algo e continuou. Após Lin Ziyan terminar de falar, seu corpo delicado aproximou-se lentamente de Jian Li. Uma sensação calorosa e suave permeava o abraço de Jian Li. Ao mesmo tempo, uma aura extremamente perfumada entrou nas narinas de Jian Li, fazendo-o sentir uma leve sensação de encantamento. Jian Li lembrou que no roteiro da vida anterior de Lin Ziyan, ela de fato teve muitas interações com Xiao Yun. Além disso, Xiao Yun parecia estar apaixonado por Lin Ziyan. Parece que permitir que Lin Ziyan retornasse à Terra Sagrada do Caos foi a decisão certa. Com Lin Ziyan infiltrado, seria muito mais fácil para ele lidar com Xiao Yun. Eu acredito em você. Jian Li então abraçou Lin Ziyan, sentindo a maciez e a delicadeza em seus braços. Agora, a admiração de Lin Ziyan por Jian Li havia chegado a 90. Todo seu ser pertencia a Jian Li, tornando impossível para ela enganá-lo. Se Xiao Yun soubesse que tudo que ele dava a Lin Ziyan estava sendo usado por ela para benefício próprio, ele certamente estaria de muito bom humor, não é? Além disso, a donzela divina que Xiao Yun nem sequer havia tocado já havia sido desenvolvida por ele inúmeras vezes. Ao pensar nisso, Jian Li sentiu algo estranho, como se estivesse experimentando um sentimento diferente. Logo em seguida, Jian Li guardou os inúmeros tesouros que Lin Ziyan acabará de retirar. Aquela armadura de tesouro de nível divino, a armadura divina do céu vazio, também foi vestida diretamente por Jian Li. Esta armadura divina do céu vazio contém poder espacial e possui fortes capacidades defensivas. Até mesmo o poder das leis supremas pode ser resistido até certo ponto.
Com essa armadura do tesouro do céu vazio, sua capacidade de salvar vidas aumentou significativamente. Pensou Jian Li enquanto sentia o poder da armadura divina do céu vazio em seu corpo. O poder espacial contido nesta armadura divina do céu vazio é extremamente compatível com o corpo real do vazio de Jian Li. Jian Li consegue exercer perfeitamente o poder desta armadura divina do céu vazio. Jovem mestre, eu sou sua e somente sua por toda a minha vida. Lin Ziyan sentiu a confiança nas palavras de Jian Li e então disse com pesar. Ao mesmo tempo, ela também tomou uma decisão. Jian Li confiava muito nela. Ela não deve decepcionar o jovem mestre. Jian Li olhou para Lin Ziyan, que tinha uma expressão determinada em seus braços, e sentiu uma pontada de calor. Embora inicialmente a garota quisesse confrontá-lo, agora parecia estar completamente subjugada por ele. No futuro, aceite tudo que Xiao Yun lhe oferecer. Só não deixe que ele a toque, disse Jian Li lentamente. Jovem mestre, eu me lembro. Tenho o apoio do clã da Fênix Celestial. Nem mesmo Xiao Yun pode me forçar. Lin Ziyan assentiu pesadamente. O clã da Fênix Celestial também é um clã de elite entre a raça demoníaca, profundamente oculto, e existe no continente antigo desolado há muito tempo. Embora exista uma certa diferença em comparação com o clã do dragão verdadeiro, essa diferença não é óbvia. Vamos lá, vamos encontrar um lugar para cultivar primeiro. Vou romper meu reino e também revisar as várias técnicas da piscina espiritual sagrada dos 9 céus, disse Jian Li para Lin Ziyan, que estava ao seu lado. Embora estivesse com Du Qingro há muito tempo, quem poderia recusar a sagrada donzela da terra sagrada do caos? Lin Ziyan assentiu timidamente, seu corpo tremendo levemente, com um toque de expectativa nos olhos. Desde que saiu da Colina Verde, ela não tinha mais encontrado Jian Li. Agora que tinha a oportunidade de ficar sozinha, Lin Ziyan naturalmente queria aproveitá-la ao máximo. Logo em seguida, Jian Li e Lin Ziyan começaram a procurar um local adequado para o cultivo e revisão nas proximidades. Mar Estelar Celestial. Ilha Qixin. A Ilha Qixin é uma ilha enorme na região do Mar Estelar Oriental. Aqui a brisa do mar ecoa por toda parte e o ar fresco circula. Uma densa energia primordial do céu e da terra circula pela ilha, e muitas plantas espirituais são cultivadas. Essas plantas espirituais emitem uma rica energia primordial e uma fragrância fresca, fazendo com que esta enorme ilha pareça um paraíso na terra. Há também muitos cultivadores na ilha, todos com leves sorrisos no rosto, reunindo-se em grupos de 2 ou 3 para conversar. O irmão Sênior Zou realmente trouxe muita glória à nossa terra sagrada do caos. Aquele filho divino da seita demoníaca primordial não chega aos seus pés. Sim, como esperado de alguém da linhagem do corpo demoníaco primordial. Ele é incrivelmente forte. Inicialmente pensei que sem Sua Alteza o Filho Divino, nossa terra sagrada do caos seria subjugada, mas não esperava que o irmão Sênior Zou fosse tão feroz. É realmente satisfatório. Ver as caras de constipação daqueles discípulos da seita demoníaca primordial me dá vontade de rir. Hahaha, eu também. Que filho divino da seita demoníaca primordial? Ele não passa de um inútil. O caminho demoníaco é apenas o caminho demoníaco. Simplesmente não é bom o suficiente. Quando se trata de força, ainda tem que ser a nossa terra sagrada do caos. Muitos cultivadores na ilha discutiam algo com expressões animadas. Esses cultivadores são todos discípulos da terra sagrada do caos, que vieram participar desta competição do cristal sagrado. E esta ilha Qixin também é um reduto da terra sagrada do caos. Pertence à esfera de influência da terra sagrada do caos. Ancião Ye, o irmão Sênior Zou tem um assunto para conversar com você. Na beira da ilha, um discípulo da terra sagrada do caos disse a uma bela mulher de meia idade que estava sentada na margem. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.